Existem filmes, programas de TV, transmissões ao vivo e até músicas que simplesmente desaparecem. Alguns foram destruídos, outros esquecidos e alguns talvez nunca devêssemos ter encontrado. Hoje vamos explorar um dos lados mais estranhos da TV brasileira, o iceberg das Lost Mídias. Um compilado de conteúdos que existiram, foram exibidos, mas que hoje simplesmente sumiram. E conforme descemos nesse iceberg, as histórias ficam cada vez mais estranhas. Começando pela superfície, com um dos maiores mistérios do cinema brasileiro antigo, um filme chamado O Kaiser. Produzido em 1917 durante a Primeira Guerra Mundial, este curta-metragem satírico ridicularizava o imperador alemão Guilherme II. O filme foi exibido em cinemas brasileiros e chegou a ter boa recepção na época. Mas existe um problema. Hoje, nenhuma cópia conhecida do filme existe mais. Nenhum negativo, nenhuma filmagem parcial. A única prova que ele existiu são registros de jornais da época. Se você assistia televisão nos anos 90 ou início dos anos 2000, talvez já tenha ouvido falar desse caso. Uma edição do Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato, teria exibido uma entrevista com supostos membros de uma organização criminosa. Na época, o programa causou enorme repercussão, mas pouco tempo depois, descobriu-se que os entrevistados não eram quem diziam ser. O episódio se tornou extremamente controverso, e a gravação completa dessa transmissão hoje é considerada difícil de encontrar. Alguns trechos ainda circulam, mas a versão completa permanece praticamente perdida. Outro caso curioso envolve um personagem que praticamente todo brasileiro conhece, o Pica-Pau. A maioria das pessoas cresceu assistindo a versão exibida pela Record e pela Rede Globo, mas o que poucos sabem é que existe uma dublagem ainda mais antiga. Esta primeira versão foi produzida nas décadas de 1950 e 1960. Só que com o passar do tempo, quase todos esses episódios foram redublados. As fitas originais ou desapareceram ou foram descartadas. Hoje restam apenas raríssimos trechos sobreviventes. Agora vamos para um caso que mistura música e mistério. Em 1993, a banda Nirvana veio ao Brasil para uma série de shows. Um deles aconteceu em São Paulo. Segundo relatos de fãs, a apresentação foi caótica, instrumentos quebrados, improvisos e momentos completamente fora do roteiro. Algumas pessoas afirmam que gravações completas desse show existiram, mas hoje, grande parte desse material simplesmente não aparece em lugar nenhum. Existem apenas fragmentos e muitas histórias. Nos anos 80, uma das maiores emissoras do Brasil chegou ao fim, a TV Tupi. Em 1980, o governo decidiu retirar a concessão da emissora. Funcionários foram surpreendidos e a programação acabou sendo interrompida. Segundo os relatos, a última transmissão foi extremamente confusa. Apresentadores tentando explicar o que estava acontecendo, imagens improvisadas e um encerramento abrupto. Mas curiosamente, quase não existem registros completos desse momento histórico. A gravação integral da última transmissão é considerada uma lost media. Nem mesmo o futebol escapa desse iceberg. Existe um jogo lendário entre Brasil e União Soviética em 1965. A partida terminou em 2-2 e contou com jogadores históricos. O problema é que não existe gravação conhecida do jogo. Na época, as transmissões esportivas ainda eram limitadas e as fitas simplesmente não eram arquivadas. Hoje, o jogo existe apenas em relatos de quem assistiu. Agora vamos para algo mais recente, mas igualmente estranho. Durante os anos 2000, o Cartoon Network Brasil criou uma fase chamada Era Tunics. Ela incluía personagens digitais, vinhetas animadas e pequenos curtas exibidos entre os programas. Mas muitas dessas vinhetas simplesmente desapareceram na internet. Algumas sobreviveram graças a gravações antigas, mas grande parte delas nunca foi arquivada oficialmente.
Outro caso curioso envolve um clássico da TV Cultura, o Cocoricó. Antes da estreia oficial, existe a possibilidade de que um episódio piloto diferente tenha sido produzido. Segundo alguns relatos, este piloto teria versões alternativas dos personagens, cenários diferentes e até histórias que nunca foram reaproveitadas. Mas até hoje, nenhuma gravação concreta desse piloto apareceu. Agora, entramos em um caso mais estranho. Um suposto filme chamado Blood Girl. A história circula em fóruns antigos da internet brasileira. Ela descreve um filme obscuro, exibido em horários alternativos da televisão. Mas existe um problema. Nenhuma prova concreta da existência desse filme foi encontrada. Algumas pessoas dizem lembrar as cenas ou trechos específicos. Outros acreditam que tudo não passa de uma lenda da internet. Muito antes dos super-heróis dominarem o cinema, o Brasil já tinha o seu, Capitão 7, um seriado exibido na TV Record nos anos 50. O programa era transmitido ao vivo e, por causa disso, quase nenhum episódio foi gravado. Hoje, apenas fragmentos e fotografias sobrevivem. O resto se perdeu no tempo. Os casos que vimos até agora fazem parte apenas da parte inicial do iceberg. Então, se você gosta de mistérios da internet, conteúdos perdidos e histórias estranhas da TV brasileira, se inscreva no canal. E comente se gostaria de ver uma parte 2 do iceberg de Lost Mídias da TV brasileira. Tem muita coisa bizarra para explorar.